Domingo passado, você que não esteve aqui, talvez se você acompanhou pela internet, amém. Se você não o fez, nós tivemos durante 7 domingos uma série de mensagens que foi ministrada sobre o tema Quem é Jesus? E nós nos aprofundamos nesse tema. E nós entendemos, e essa série de mensagens, ela teve um propósito. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias onde a nossa fé tem sido colocada em xeque praticamente o tempo todo. Quantas sementes Satanás está lançando para colocar dúvida no coração das pessoas. Irmãos, é impressionante como Satanás trabalha nos dias de hoje. Ele trabalha na mente, ele trabalha nas intenções. Quantas vezes nós temos ensinado aqui, ensinado a palavra. Essa igreja é uma igreja que tem um compromisso muito grande com a palavra. A palavra de Deus é importante para nós. Nós não inventamos firula aqui, nós não inventamos argumentos para persuadir ninguém. Essa igreja tem um compromisso com a palavra. Todas as pessoas que sobem nessa tribuna aqui, sobem para ministrar a palavra. Então nós ministramos durante 7 semanas quem é Jesus. E domingo passado nós começamos uma série que vai durar 3 domingos apenas, com o tema Jesus é tudo. Completando praticamente, dando mais subsídios ainda daquilo que foram as 7 semanas anteriores. Quem é Jesus? E aí nós concluímos que Ele é tudo para nós. Amém? Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo para a minha vida. Não há outro, nós acabamos de cantar, não há outro poderoso como o Senhor, amoroso como o Senhor, cuidadoso como o Senhor. E hoje de manhã, nós vamos ver a palavra, e essa palavra tem um peso muito grande na nossa vida. Jesus, o profeta da promessa. Ele é o profeta que veio nos resgatar. Ele é o profeta que veio transformar a nossa vida e a nossa história. Domingo passado, nós falamos de uma frase do Billy Graham, que ele disse o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Essa foi a maior bênção que nós poderíamos receber. O homem alcançar a lua, beleza, progresso do homem, mas a maior bênção nós recebemos: o Filho de Deus se transformou em carne e veio e pisou aqui na terra. Então, nós entendemos que Jesus foi a resposta de Deus, para que por meio dele nós consigamos servir, viver e obedecer a Ele. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o profeta da promessa. Vamos trabalhar um pouquinho esse assunto. Vamos entender qual é o ofício do profeta. Domingo passado nós vimos o ofício de Jesus sendo rei de amor. Ele é o rei amoroso, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que se importa com a nossa vida. E hoje nós vamos ver Jesus, o profeta da promessa. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 diz o seguinte: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta, como você. Deus está falando através de Moisés. Um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Deus diz então para Moisés, e diz para o povo de Israel, e diz para o povo de Americana: levantarei um profeta no meio de vocês, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele vai falar aquilo que eu ordenar. Vamos entender qual é a função de um profeta. No Antigo Testamento existem 3 palavras que são as palavras que mostram esse ofício do profeta. A palavra Nabi, pastor Gelson é o doutor em hebraico aqui, eu não sei hebraico, não chego nem no dedinho mindinho do pé do pastor Gelson de hebraico. Mas se a pronúncia estiver errada, pastor Gelson, depois você me fala qual que é a pronúncia. Eu vou até falar umas coisas aqui, mas eu acho que... Primeira palavra é a palavra Nabi, que designa, que significa, que mostra alguém
que vem com uma mensagem da parte de Deus para o povo. Essa é a palavra profeta no hebraico. Outras duas palavras são roé, que deve ser roer, tem um H no final, roer, e choser, que tem um H no final também. Toda vez que tem um H faz ok. E essas duas palavras, roer e choser, acentuam o fato de que o profeta é alguém que recebe revelações da parte de Deus, particularmente na forma de visões. Então, no Velho Testamento, essa era a função do profeta. Esse era o ofício que o profeta recebia. Esses termos indicam, então, que os profetas estão prestando serviço especial ao Senhor e velam pelos interesses espirituais do povo de Deus. Mas aí nós estamos hoje vivendo o período da graça. Nós estamos vivendo uma nova aliança. Então, o profeta hoje, ele não tem a função de predizer futuro como no passado tinha. Por exemplo, quando a gente olha para Daniel, Daniel era um governante, era um político, muito influente no reino, porém ele tinha visões do futuro, então ele se tornava um profeta. Nós temos vários profetas na Bíblia, o profeta Isaías, Jeremias, que vinham falar da parte do Senhor. Mas agora como que, só para completar, no Antigo Testamento a função profética tinha dois elementos básicos. Primeiro, o elemento passivo, receber as revelações de Deus em sonhos, visões ou comunicação verbal. E a função profética no elemento ativo, transmitir ao povo aquilo que Deus revelou. Então alguns recebiam a visão, recebiam a direção de Deus, e depois ele transmitia esse recado, transmitia essa palavra para o povo. O que autoriza o profeta é a revelação que ele recebe de Deus. Sem receber, o profeta não pode falar, não pode dar, e ele não pode dar mais do que ele recebe. Agora, precisamos entender que todas as profecias do Antigo Testamento tinham uma direção. Todas elas apontavam para Jesus Cristo. Tudo que está relatado no Antigo Testamento é um espelho, é um tipo que viria para frente. Exemplo disso, 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11, Pedro está falando a respeito disso, dessa palavra profética. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam àqueles sofrimentos. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então nós estamos conscientes de que o ofício de profeta, a função de profeta, todas elas indicavam Jesus. Todas elas falavam a respeito de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para você. Em seu ministério terreno, Jesus revelou aos homens a vontade de Deus como profeta que foi anunciado por Moisés. Preste atenção nisso. Mas Jesus é superior a todos os profetas. Todos eles falavam a respeito dele. Por que Jesus é superior a todos os profetas? Porque eles traziam as palavras de Deus. O que o profeta trazia? A palavra de Deus para nós. Por que Jesus é superior? Porque Jesus é a palavra de Deus revelada para nós. Pegou? Os profetas falavam a palavra de Deus,
mas Jesus vem e Ele é a palavra viva, revelada para nós, por isso que Ele é superior aos outros. A palavra de Jesus não pode ser separada da pessoa de Jesus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra, Ele estava com Deus e era Deus. O que nós vamos falar sobre, o que nós vamos falar hoje a respeito dessa palavra? Hoje nós vamos falar sobre o encontro que Jesus teve com uma mulher. Semana passada nós tivemos uma história, Jesus mostrando que Ele era o rei de amor. Vocês lembram da história da semana passada? Uma mulher que foi pega no adultério, e Jesus mostrou para todos nós quanto Ele é amor. Hoje nós vamos ver o encontro de Jesus com uma mulher que revelaria pela primeira vez, enquanto esteve na terra, quem Ele verdadeiramente era, o profeta da promessa. Foi lá na beira do poço de Jacó, que pela primeira vez alguém, com revelação de Deus, entendeu que Jesus era o profeta da promessa. Vou dar só um spoiler, tá? Do que aconteceu naquele dia. O que é o spoiler? É uma visãozinha do que aconteceu. João capítulo 4, versículos 25 e 26. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher, e essa mulher não deveria ser, né? Não seria uma das mais indicadas para trazer uma revelação dessa. Porque você conhece um pouquinho dessa história, sabe que ela estava no 6º relacionamento, os 5 maridos que ela teve anteriormente, nem marido dela era. Mas olha só o que ela diz: quando o Messias vier, Ele vai explicar tudo para nós. O que ela estava dizendo? O profeta é aquele que explica, é aquele que revela, é aquele que traz a palavra de Deus até nós. Vamos voltar um pouquinho para o começo dessa história. Eu dei o spoiler do final, mas vamos ver o começo dessa história como que foi. Olha que interessante. João capítulo 4, versículos 5 ao 10, perdão. Assim chegou a uma cidade de Samaria. Qual é o nome da cidade? Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Onde eles estavam? Perto do poço de Jacó. O que você vai fazer perto de um poço? Buscar água. Sim ou não? E você vai entender daqui a pouquinho porque Jesus nem precisava passar nesse lugar aqui. Ele só foi com uma intenção. Ele só foi com uma intenção. Você vai ver, você vai ficar chocado com o que você vai aprender aqui agora. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, que é isso? Como é que ele estava? Cansado da viagem. Quantas vezes você fala assim, estou cansado e Deus não se importa comigo? Você já falou? Eu estou numa tribulação que eu não aguento mais, Deus me abandonou. Olha só, o Filho de Deus, Ele vem aqui na terra, e Ele toma a forma humana, ao ponto de se cansar. Uau, você tem direito de ficar cansado também, sabia? Mas quando o cansaço bater, renove as suas energias nele. Porque quando você diz assim, Deus, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa prova. Hoje tem uma pessoa sentada à direita do Pai. Tem alguém sentado lá. E quando você diz assim, Pai, eu não aguento mais, Ele olha para o lado direito dele e diz assim, filho, o Fábio está falando que não aguenta mais. Será? Aí do lado de cá o filho fala assim, pai, realmente, eu estive lá e sei que às vezes é cansativo. Ele está cansado sim. Aí o pai fala assim, então vamos liberar um exército de anjos para ir lá ajudar ele. Glória a Deus. Mas tem aquele dia também que o pai olha para o filho e fala assim, filho, o Fábio está falando que está cansado.
Aí o filho fala assim: é nada. Pode deixar ele lá que ele se vira mais um pouquinho. É nada. Deixa ele. Não vou querer ajudar ele. Porque tem alguém sentado à direita do Pai, que se cansou aqui na terra. Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, tirar a água do poço meio-dia. Jesus amado. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Gente, olha um pouquinho para mim. Olha o diálogo que Jesus está tendo com essa mulher. Quanta coisa está acontecendo nesse momento, nesse cenário, nesse evento. Jesus conversando com uma mulher samaritana. Os judeus não tinham relacionamento com os samaritanos, e isso tudo mostra que Jesus, o profeta da promessa, ele veio aqui na terra para fazer uma coisa importante. Ele veio anunciar as boas novas de salvação para todos. E aí você pode olhar para mim e dizer assim: mas pastor, tá bom, legal, mas eu já sirvo a Jesus faz 10 anos, por que dessa mensagem hoje? Gostaria tanto que você viesse aqui e pregasse sobre benção, que eu pudesse sair daqui abençoado, benção e mais benção. Eu estou tirando sarro, tá? Estou fazendo onda. Bênção. Quer dizer, a gente fala assim, né? Deus, me dá uma bencinha, uma benção. Talvez você veio para cá achando: Deus vai falar comigo hoje de um jeito especial. Ei, nós precisamos entender, nós precisamos valorizar, nós precisamos colocar a nossa fé cada dia mais nisso. Jesus veio anunciar as boas novas de salvação para todos. Nós fomos alcançados por essa salvação, mas agora existe uma coisa importante: nós precisamos ser profetas. Você já vai entender já a função do profeta no Novo Testamento. Como que Jesus veio anunciar a salvação para todos? Olha só o que aconteceu aqui em João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Preste atenção nessa frase que eu vou dizer agora. Não há um lugar que você esteja tão distante que a mão de Deus não te alcance. Vou repetir. Você pode até achar que está sofrendo, você pode achar que as coisas não estão indo bem na tua vida, você pode até achar que você está sozinho, mas preste atenção nessa frase de novo. Não há um lugar que você esteja tão distante que a mão de Deus não alcance você. Hoje de manhã, as mãos de Deus estão te alcançando. Hoje de manhã, os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. Hoje de manhã, o Deus Todo-Poderoso está olhando para você com um olhar de amor, com um olhar de cuidado, com um olhar de carinho, com um olhar de ajuda. O que João relata nessa passagem diz respeito ao fato de que Jesus estava evitando um encontro e um confronto com os fariseus. Eu fiquei muito impressionado com isso daqui. Você viu o que o texto diz? Os fariseus ouviram falar de Jesus e eles queriam de todo jeito afrontar Jesus. E Jesus não estava afim de discutir com religioso nenhum. Jesus muda o seu trajeto. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica discutindo religião com alguém e nós nos esquecemos que aquelas pessoas são carentes do amor e da graça de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos tempo com firulinha, com picuinha de crente, de gente que esquece que existem outras pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus.
Já percebeu como a gente perde tempo com coisa banal do dia a dia de crente? Irmão que não olha por irmão, gente que tem mania de compartilhar a vida para os outros, ficam umas coisinhas. Jesus não quer saber de enfrentar, de confrontar com o fariseu, por quê? Porque não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Para de perder tempo com gente que não quer nada com Deus. Direciona a tua atenção para pessoas que estão do seu lado, talvez no seu local de trabalho, talvez no seu convívio, um vizinho seu que está clamando por ajuda, e nós ficamos perdendo tempo com fofoquinha de irmãos. Jesus, para não ficar perdendo tempo com fariseus, ele muda a rota. Sabe por quê? Porque ele sabia que lá no poço de Jacó ia aparecer alguém que estava muito preocupada com a vida, estava perdida completamente, e ele queria resgatar aquela mulher. Ele sai da Judéia e vai para a Galileia. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Mas por incrível que pareça, nem passar por Samaria era preciso. E nem normal. Haviam outros caminhos. Jesus, ele vai contrariando tudo que você possa imaginar. Ele não precisava passar por Samaria, ele tinha outro caminho. Por que ele não precisava passar? Não era necessário passar por lá. Primeiro, questão étnica. A relação entre samaritanos e judeus não eram boas, pois o povo de Samaria era uma raça mista, dotada de uma cultura híbrida. Pensa num povo complicado, era o povo de Samaria. Jesus não precisava passar por lá. Jesus não precisava passar por lá por uma questão religiosa também. Samaria havia sido doutrinada praticamente por deuses da Babilônia. Então Jesus ia ter um conflito com a religião do povo de Samaria. Outra coisa que é muito interessante era a questão geográfica. Todo judeu evitava passar pela região de Samaria, preferindo passar por Pérea para chegar à Judéia, com o objetivo de realizar suas festas anuais. Na época de Jesus, os samaritanos tinham se tornado radicais e violentos. Então, corria um risco muito grande de passar lá e ser alvo da violência dos samaritanos. Então, Jesus não precisava passar por lá. Olha isso daqui, gente, impressionante. Jesus não precisava passar por Samaria por causa de necessidade física. Não precisava. Por quê? A questão real é que Jesus Cristo promoveu um encontro intencional com a mulher samaritana. Uma vez que aquela região por onde ele passava, não era necessário ir até um poço tão distante como o poço de Jacó para retirar água. Sabe por quê? Porque naquela região haviam vários filetes de água que saíam das rochas. Se quisesse tomar água, era só procurar um lugar mais próximo, que haveria com certeza um filete de água passando em algum lugar. Se você tem água passando perto de você, por que você vai até o poço? Se você tem um filete de água do seu lado, que você pode pegar só com uma caneca, por que você vai num lugar onde tem um poço que você não tem nem balde e nem corda para tirar água daquele poço? Havia uma intenção de Jesus com relação àquela mulher. Deus está olhando para você hoje com uma intenção. O que está acontecendo na tua vida, há um propósito, há uma intenção de Deus, e Ele quer que você se aproxime mais dEle, Ele quer que você se coloque na presença dEle e na dependência dEle. Outra questão que Jesus não precisava ter ido até lá, a questão do horário. Tira água meio-dia, gente. Era um horário que ninguém tirava água do poço, deixava para fazer isso no final do dia, que era mais amena a temperatura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Percebeu tudo isso? A questão é que Jesus quis ir para Samaria. Não era necessário Jesus ir para lá, por causa de outro motivo, a não ser para alcançar aquela mulher no meio do seu caminho. Quem somos nós hoje? Nós somos como a mulher samaritana, alguém que não merece, mas é alcançado pela graça em Jesus. Nós somos mulher samaritana hoje. Todos nós. Nós não merecíamos, mas Ele nos alcançou. Nós não merecíamos nada disso, mas Ele nos alcançou.
João 15,16, vocês não me escolheram, diz a palavra, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Sabe uma coisa importante? A parte mais poderosa dessa história não é o esforço de Jesus de sair da Judéia e ir para Galiléia para ter um encontro com uma mulher, mas a renúncia que ele fez ao deixar o céu e se tornar carne para mudar completamente a história dela. Vai saber se Jesus não se transformou em carne só para salvar aquela mulher. Vamos imaginar que ele só se transformou em carne para vir e salvar a você, para vir e salvar a mim. Se tivesse que vir só para me salvar, ele viria. Se tivesse que vir só para salvar você, ele teria vindo. Ele é o profeta da promessa. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. O profeta da promessa veio te resgatar de uma vida sem propósitos. Você foi resgatado por Deus. Tua vida tem um propósito hoje. Posso ouvir um amém? Tua vida tem um propósito hoje. Jesus, ele é o profeta da promessa. Sabe por quê? Porque ele trouxe salvação a nós. Ele veio para trazer salvação. Muitas foram as profecias declaradas durante a Bíblia, durante toda a palavra. Jesus Cristo é a resposta para todas as profecias. Ele é o profeta da promessa. Nenhuma pessoa pode ser salva por um bom homem, mas sim por um Deus bom. A salvação veio para todos. Começa na história de uma mulher que precisava muito da salvação em Cristo Jesus. Durante a sua conversa com a mulher, várias coisas aconteceram. Olha só, ele poderia muito bem ter desistido dela. Jesus criou uma oportunidade para levar a mensagem. A mulher samaritana veio tirar água. Eu nunca tinha me atentado a isso. Ela veio depois que ele estava lá já. Você percebeu a leitura? Eu nunca tinha me atentado a isso. Ela chegou depois dele. E quando ela chega, ele já está lá, esperando ela. Jesus não se distraiu diante dos ataques da mulher, gente. Ela falou assim, mas pronto agora, só faltava essa. Você é judeu, agora quer conversar comigo? Ela afrontou Jesus. Sim ou não? Ela não estava muito afim de papo. Agora vocês não falam com a gente, agora você vai vir aqui, vai querer falar comigo? Ela afrontou Jesus. Mas aí sabe o que acontece? Jesus leva a conversa para uma dimensão espiritual. O que aconteceu nessa conversa? Jesus respondeu para ela no versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A conversa estava num tom e Jesus leva essa conversa, conduz essa conversa para uma dimensão espiritual. Você consegue imaginar qual seria esse dom de Deus? Vou repetir o versículo. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Se você conhecesse o dom de Deus. O que é o dom de Deus? É uma coisa que eu e você precisamos um dia. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Qual que é o dom de Deus? Salvação pela graça. Salvação pela graça. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Depois que nós aceitamos Jesus, nós devemos fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão, preparou antes para que nós as praticássemos. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus veio à terra com apenas uma missão, trazer a mensagem de salvação. Essa é a missão de Jesus. Todas as outras coisas que acontecem na nossa vida, por causa de Jesus, é consequência da salvação. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos Ele como Senhor da nossa vida, consequentemente, nós somos curados. Nós somos
prósperos, nós somos abençoados, nós temos família bem-aventurada. Tudo isso vem depois da salvação. Recebemos Jesus, temos salvação, consequentemente, tudo isso vem para nós. E eu quero encerrar dizendo que Jesus é o profeta da promessa, porque Ele trouxe vida plena e eterna para nós todos. Isso é muito importante. Lembra que eu falei no início? Pregamos 7 mensagens falando quem é Jesus. E hoje nós estamos aqui falando que Jesus é tudo. E o mais importante é que Ele veio para trazer salvação para nós. Ele veio para trazer vida plena e eterna. Já pensou que você vai morrer um dia e vai nascer para uma vida eterna? Já pensou que você não vai acabar nunca? Pensou? Você não vai acabar nunca. Você já existia em Deus e você vai continuar existindo em Deus. Lembra que eu falei domingo passado? Nós havíamos sido salvos antes mesmo, Jesus já nos salvou antes mesmo de nos criar. Você é eterno. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é eterno, querido. Você vai durar para sempre. Aí eu não sei como é que você olhou agora. Você falou assim: ai, 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 ai. Sério? Tá, mas a parte que talvez alivie alguns aí é que no céu não vai ter casamento, né? Diz que uma vez o cara morreu e a mulher já tinha morrido há um tempo. Ele chegou no céu, daqui a pouco chega ela gritando: amor, você é aqui. Ele falou assim: era só até que a morte nos separasse. Que não, filha, vai procurar outra turma aí. Brincadeirinha, tá, gente? Brincadeirinha. Jesus veio para trazer vida e vida plena. Olha só a conversa como vai fluindo. Disse a mulher para ele, João 4:11: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você é eterno. Você vai jorrar eternamente a água de Jesus. Água viva é o que Ele promete para nós. Engraçado que ela pergunta, né? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço, ele, seus filhos, seu gado? Diante dessa demonstração, dessa fala da mulher, Jesus demonstra àquela mulher uma dimensão espiritual maior do que a água vinda do poço de Jacó, que era considerada sagrada em razão do seu valor histórico. Vocês já imaginaram, nos dias de Jesus, eles estavam tomando água de um poço que havia sido cavado por Jacó. Quantos milênios não se passaram, quantos anos, quantos séculos não se passaram até que esse evento acontecesse e aquele poço ainda estava jorrando água. O que Jesus estava oferecendo para aquela mulher era salvação no seu sentido mais amplo e profundo, tanto da morte eterna como de uma vida terrena sem propósito. Na Bíblia Sagrada, essa água que Jesus nos oferece, Salmo 107, versículo 9 diz: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. A palavra no Antigo Testamento é nefesh, que comumente é traduzido por alma no português. Pode ser traduzido também como garganta, pescoço, anelo, vida, pessoa e pronome. Mas vamos entender essa palavra hebraica para explicar a necessidade que o homem tem de Deus, fazendo uma relação direta com a necessidade dos órgãos do corpo humano. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Nesse texto aqui,
A palavra garganta e estômago, na verdade, são órgãos que necessitam ser satisfeitos por esforços humanos, mas somente em Deus nós vamos encontrar satisfação plena. João 6,48, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. O que é que eu quero que você volte para sua casa tendo em mente hoje, aprendendo isso daqui e vivendo isso daqui? Jesus é o profeta que veio para nos resgatar. O cumprimento da palavra de Deus. E quando nós entregamos nossa vida para Ele, nós temos tudo aquilo que precisamos. Como é que essa história termina, gente? Essa história termina com a mulher indo até a cidade dela e falando para todo mundo a respeito de Jesus. E o versículo 42 diz: e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, porque quando ela teve esse encontro com Jesus, ela deixou Jesus lá e desceu correndo para a cidade. E foi lá e falou para todo mundo a respeito de Jesus, do Messias que ela havia encontrado. E eles disseram assim: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Quero que você fique em pé no seu lugar, por gentileza. Eu disse para você a palavra profeta no Antigo Testamento, que eram 3 palavras, mas no Novo Testamento tem um significado, e é aqui que eu quero que você guarde. Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, sim ou não? Sim. No Antigo Testamento ele tinha uma missão, uma função, ele tinha um ofício, receber a palavra e transmitir a palavra. Deixa eu dizer para você qual é a diferença, né? E agora que nós estamos dentro da nova aliança, no Novo Testamento usa-se a palavra profetes, que é composta por 2 palavrinhas, pró e femi. Consequentemente, a palavra profeme não significa falar de antemão, mas proferir, falar. O profeta é alguém que fala da parte de Deus. O profeta é alguém que fala da parte de Deus. Hoje nós estamos debaixo da nova aliança, sim, aliança de salvação através de Jesus. Qual é o segredo da sua vida? Profeme, proferir, falar. Fale a palavra de Deus na sua vida. Fale a palavra de Deus no seu dia a dia. Fale a palavra de Deus como Jesus falou para aquela mulher. Seja um instrumento de Deus na sua casa. Seja um instrumento de Deus no seu local de trabalho. Quando você abrir a sua boca, fale aquilo que Deus tem dentro de você, colocado dentro de você, colocado na sua vida, para que outras pessoas saibam. Seja um agente de Deus. Vou repetir: profeta é alguém que fala da parte de Deus. Profeta é aquela pessoa, é alguém que vê coisas, isto é, que recebe revelações, que está a serviço de Deus, particularmente como mensageiro, e que fala em seu nome. Deixa eu te pedir uma coisa. Jesus é o profeta da promessa. Deixa eu te pedir uma coisa. Seja a voz de Deus aqui na terra hoje. Quantas pessoas precisam da sua voz? Quantas pessoas, eu estou com um problema. Quantas pessoas que têm problemas muito maiores que o seu. Seja agente de Deus, seja a voz de Deus. Eu quero orar por você, depois eu quero chamar a pastora Wanda, ela tem uma coisa para falar a respeito mais ou menos dessa linha. Feche seus olhos. Quantos querem ser profetas de Deus? Quantos querem ser voz de Deus aqui na terra? Levar salvação, levar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de vida para quem está perto de você, uma palavra de cura. Olha aqui para mim um pouquinho, perdão, eu pedi para você fechar o olho, mas olha aqui para mim um pouquinho. Você pode ser voz de Deus para curar uma pessoa, para ser agente de Deus na vida de alguém. Querido,
deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém chega para você e começa a reclamar da vida, não é para você entrar no embalo e reclamar também. Às vezes a gente não percebe. Alguém vem e começa a choramingar, começa a chorar, começa a clamar, começa a pedir socorro. Olha, tem tanta coisa acontecendo. E a gente, é verdade, minha vida também está assim. Ah, porque eu estou destruído. Ah, porque eu estou quebrado. Oh, meu Pai do céu. Se alguém chegar perto de você e começar a reclamar da vida, começar a lamuriar, a abrir o coração, ouça e seja a voz de Deus para aquela pessoa. Ah, mas não sei o que falar. Pede sabedoria para o Espírito Santo, Ele vai revelar para você. Peça sabedoria, fala: Espírito Santo. Enquanto a pessoa está reclamando, está chorando, está falando alguma coisa para você, lá dentro você fica assim: Espírito Santo, me dá sabedoria. Espírito Santo, me ajuda, me dá palavra. Espírito Santo, me socorre. Eu preciso ser voz de Deus na vida dessa pessoa. Quem está me entendendo? É isso que Deus conta com a gente. Ele espera de nós isso, que sejamos voz de Deus aqui na terra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Deus, muito obrigado, porque Jesus é o profeta da promessa. O Senhor veio aqui na terra cumprir a sua missão de salvar, de resgatar, de redimir o ser humano. O Senhor salvou a vida daquela mulher no poço de Jacó. O Senhor me salvou um dia, o Senhor salvou a cada um de nós que está aqui. Um dia nós fomos alcançados pela salvação, e hoje nós somos voz de Deus aqui na terra. Voz do Senhor aqui na terra. Somos profetas nesse tempo de caos, de doença. Nós somos profetas, nós somos voz de Deus nesse mundo que está virado aos avessos. Pai, usa cada um de nós para anunciar palavras de salvação, de vida, de cura, de transformação. Usa esse povo, usa essa igreja, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Que nós possamos olhar para Jesus, o profeta da promessa, e descansarmos nas suas promessas, descansarmos naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, usa esta igreja, usa este povo para ser uma voz diferente nesses dias. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.